dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite, amados ouvintes e telespectadores. Estamos de volta. Nós tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta hoje com o programa Cajado na Moleira, com um assunto muito polêmico. Quem será salvo? Apenas os adventistas serão salvos? Apenas os católicos serão salvos? Apenas os testemunhas de Jeová serão salvos? Esse assunto que estamos abordando hoje, ele tem criado, várias polêmicas entre as igrejas, porque cada um diz uma coisa. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para esclarecer o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Estamos aqui hoje com o Bispo Paulo, o Pastor Antônio, o Obreiro Renato. Boa noite a todos vocês e mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, pastora Wanda, boa noite, pastor Antônio, Obreiro Renato, boa noite, amigos ouvintes da Rádio Cristaminas e também do Facebook, né? Estou vendo aqui que muitas pessoas já estão se conectando conosco ao vivo, ó. Ali disparou um número de pessoas ao vivo, pessoas acompanhando esse debate que vai causar muita turbulência diante dos preconceitos que algumas determinadas denominações apregou por aí, sobre quem vai ser salvo. Nós conversávamos aqui agora há pouco e eu falava que esse é um assunto que todo ser humano, ou a maior parte dos seres humanos, querem entender, querem saber para onde eu vou quando esse corpo físico morrer, para onde minha alma vai. E nós observamos que as muitas denominações, cada uma puxa para si o direito da salvação. Vocês sabiam que tem até gente que vende terreno no céu? Eu fiquei sabendo essa semana que tem denominação que vende terreno no céu. Eu falei assim, rapaz, quem montar um cartório que vai registrar esses terrenos vai ficar rico, porque imagina, se um terreno aqui está caro, no céu então deve estar um absurdo, né? Mas tem gente vendendo. Então, algumas denominações, algumas pessoas defendem, só se você for adventista do sétimo dia, você vai ser salvo. Só se você for testemunha de Jeová que vai ser salvo. Aí os evangélicos já levantam a bandeira. Só quem é crente, quem é evangélico vai ser salvo. E o católico, por sua parte, tem que ser católico. Só vai ser salvo quem for católico, porque a primeira igreja é a igreja católica e por aí vai. E então o negócio fica um angu de caroço que ninguém consegue discernir nada e vira uma bagunça, né? A gente está até citando alguns nomes aqui, mas nós podemos até mesmo dizer que essa polêmica ela tem estado no nosso meio. Até mesmo entre os cristãos, entre as igrejas, a placa, a denominação, não é a minha igreja, porque o meu pastor ensina assim, é porque eu sou assim, é porque é engraçado, todo mundo quer ir para o céu, e cada um, eu acho que até nós podemos dizer que aonde está havendo mais polêmica é no nosso meio, das pessoas, cada um querendo puxar a sardinha para si. Não, nós seremos por causa disso, até mesmo por causa das doutrinas, que várias igrejas evangélicas têm as doutrinas, podemos dizer assim, humanas, e às vezes elas querem plantar isso na cabeça dos membros, dizendo que por aquele motivo apenas eles herdarão o reino dos céus. E esse debate então, pastor Antônio, Obreiro Renato, hoje vai ser muito esclarecedor sobre esse assunto da salvação. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo, pastor Evandro, Obreiro Renato, você aí, telespectador do Facebook, aí, ouvinte da Rádio Cristaminas. E esse é um tema, como nós estávamos falando, é um tema polêmico e ao mesmo tempo que gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas, Lembrando que nós vamos buscar aqui o respaldo bíblico, porque boa parte dessas denominações aí, das doutrinas que nós vamos analisar nesse programa, são denominações, até mesmo doutrinas que se dizem inspiradas na Bíblia Sagrada, E nós vamos analisar com base na Bíblia Sagrada
né, o que está correto e o que não está correto de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que você também pode pegar sua Bíblia e analisar junto conosco, né, os versículos que nós vamos ler, medite junto conosco, e você pode também fazer a sua pergunta, né, através aí do Facebook aí, e através do WhatsApp. Daqui a pouco nós vamos, né, te passar o número do WhatsApp para você fazer as suas perguntas também, né? Boa noite, a paz, Senhor Jesus. Obreiro Renato. Boa noite a todos os telespectadores aí do Facebook, os irmãos que estão na rádio. O assunto, boa noite, bispo, pastora, o assunto é polêmico, né? Porque todo mundo pensa o seguinte: eu vou morrer e vou para onde? Eu vou ser salvo, eu sou muito bom, sou caridoso e tal, eu vou ser salvo, né? E as denominações, cada um puxa para o seu lado. Não, para ser salvo tem que ser assim, tem que ser assado. Mas na realidade, à luz da Bíblia, o ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou, né, vai nos esclarecer hoje a dúvida de muita gente a respeito de como é a salvação eterna. E você pode participar conosco enviando sua pergunta, sua dúvida via Facebook, também pela Rádio Cristaminas. Você pode participar conosco pelo WhatsApp, não é isso? O prefixo é o 6161. O telefone do WhatsApp é 982618379. Prefixo 61. O telefone é o 982618379. Você pode mandar a sua pergunta por áudio. Você pode usar também o aplicativo aí da Rádio Cristaminas e pode enviar a sua pergunta via áudio no próprio aplicativo. Tem ali no cabeçalho do lado esquerdo, tem ali uma opção de menus, a pessoa clica ali, tem envie sua mensagem de áudio. Ela pode gravar um áudio de até 1 minuto, não é isso? Enviando a dúvida, a pergunta sobre quem será salvo. E se ela preferir, ela pode também utilizar o WhatsApp pelo prefixo 61, o telefone 982618379. Inclusive temos conosco o seu Ângelo lá de Aracaju, Sergipe, né? Não sei se tem como ele entrar ao vivo. Tem como ele entrar ao vivo? Boa noite, seu Ângelo. O senhor está me ouvindo? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu bispo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como está o senhor, a família? Eu percebi que tem um pequeno delay, né? É um espaço de tempo em que nós falamos aqui ao vivo até a mensagem chegar ao senhor aí. Mas o senhor pode falar um pouquinho sobre o assunto que nós vamos abordar hoje. Eu quero agradecer a participação, dar boa noite aí para o pastor Evandro, o Renato, o pastor Antônio, o pastor Valério, que está lá no cantinho, né, e participar aí do Cajado na Moreira, com esse tema de hoje, a salvação, né? Quem será salvo? E eu queria começar já fazendo uma pergunta para o senhor. Pode mandar, manda a primeira pergunta. Vamos lá em Lucas 19:10, Jesus fala o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus, ele veio buscar o que estava perdido. Esse é um tema polêmico, a gente sabe. Então, eu queria ver com o Senhor quem Jesus buscar. Muito bem, muito bem. O senhor já começou bem, né? O senhor já começou colocando aí algo muito importante. A salvação, ela não depende de homens. A salvação não depende de instituição.
a salvação, ela depende de Jesus Cristo. Foi muito boa a colocação do Senhor, citando essa mensagem, esse versículo, onde Jesus afirma que viria buscar o perdido, aquele que está, a ovelha perdida da casa de Israel, se podemos dizer assim, né? E essa abertura do Senhor nos dá aqui margem para a gente começar a falar das muitas doutrinas e das muitas prerrogativas colocadas por instituições. Eu quero complementar aqui o que o Senhor acabou de dizer com João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero complementar o que o Senhor disse lá em João capítulo 3, versículo 16, onde está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós entendemos que a abertura da vida eterna é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor, é aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso independentemente da organização que ela faça parte, da doutrina, da denominação. Até mesmo nós podemos dizer o seguinte, que vai acontecer o contrário com muitas pessoas que às vezes hoje se encontram dentro de alguma organização, dentro de alguma denominação, e até o presente momento não entregaram sua vida para Jesus, não entenderam que só Jesus Cristo salva, como está escrito lá em João, se não me engano também no capítulo 14, diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se o Pai, que é Deus, eu entendo que está no céu, e Jesus Cristo afirma que ninguém vai ao Pai, que é no céu, se não for por Ele, então eu entendo que sem Jesus não existe salvação. É isso mesmo, pastor Antônio? Sim, senhor bispo. E nós temos que lembrar do seguinte, né? Nós podemos até lembrar, né, o que levou o homem a precisar dessa salvação, né? O homem foi criado ali perfeito, né? Deus, Ele primeiro criou o jardim do Éden todo e depois colocou o homem ali, né? Deus colocou o homem ali, supriu todas as necessidades do homem. Depois Deus criou a mulher também através da costela de Adão. Mas Deus ele tinha dado tudo que o homem precisava. E Ele só impôs uma regra para o homem, né? Você pode comer de tudo, tocar em tudo, só não pode tocar nessa árvore aqui que é do conhecimento do bem e do mal. Quando você comer deste fruto, você morrerá, né? Então o homem ele só tinha esse mandamento, ele só tinha que cumprir essa palavra de Deus, só isso ele teria que obedecer, né? Mas a mulher, né, no caso representando a humanidade, né? A mulher, ela deu ouvido à serpente ali, né, usada pelo diabo, né, e depois induziu o homem também a pecar. E ali, quando eles comeram daquele fruto e eles pecaram, eles tiveram, primeiramente, a morte espiritual, que foi a separação de Deus, né? Como o Senhor tem até explicado nos domingos aqui, né? Que quando Deus ele falou da morte, né? A morte, principalmente a morte, é a separação de Deus, né? Então, primeiro aconteceu essa morte espiritual e mais à frente aconteceu essa morte física, né? Mas então, desde aquele momento, o homem, ele se separou de Deus, então ele precisaria, né, de algo para fazer com que ele se religasse a Deus, que ele voltasse a Deus. Por isso a Bíblia, ela diz que o Cordeiro de Deus foi morto, né, desde a fundação do mundo. Deus ele já sabia disso. E desde aquela época Deus já tinha planejado como seria a salvação do homem, né? Mas nós vemos no Antigo Testamento que
que Deus ele foi mostrando através das alianças, das dispensações, de tudo, que o homem ele não conseguiria sozinho, né? Deus ele fez aliança com vários homens, e cada um daqueles homens, mesmo os mais crentes, os que são exemplos de fé, que estão até lá em Hebreus capítulo 11, mesmo eles tinham falhas. Foi muito boa essa colocação. O obreiro Renato também pode ficar à vontade para participar quando sentir aí o desejo de participar, a pastora Wanda também, o seu Ângelo, enfim. Mas essa colocação foi muito boa sobre não existe forma do homem se salvar. Não existe nada que o homem possa fazer para se salvar. E aí a gente já começa a entrar no critério do debate de hoje. Eu gostaria de citar aqui o exemplo do Testemunha de Jeová. Para quem não conhece o Testemunha de Jeová, para quem não entende bem desta instituição, vamos chamar assim, dessa organização, provavelmente já viu algum Testemunha de Jeová por aí, porque trabalhador eles são. Eles não têm preguiça de ir levar o evangelismo deles, né? A doutrina deles. Porém, pastor Antônio, uma coisa interessante que o Testemunha de Jeová ele afirma que apenas quem for testemunha de Jeová, quem fizer parte da organização chamada Testemunha de Jeová, será salvo. Apenas quem fizer parte da organização chamada Testemunha de Jeová será salvo. Então, começando por aí a linha de raciocínio, nós entendemos que a salvação já não está partindo de Deus, já está partindo da pessoa. Ela se filiar à instituição chamada Testemunha de Jeová. Segundo ponto, o Testemunha de Jeová afirma que apenas 144 mil serão salvos. Apenas 144 mil irão para o céu. E aqueles que forem justos e fizerem parte dos Testemunhas de Jeová, ficarão aqui no chamado milênio, ficarão na terra no chamado milênio, aguardando a grande batalha final, aonde eles precisam vencer a batalha final, para assim também alcançarem salvação, mas sempre dentro da unidade chamada Testemunha de Jeová. Então você observa, pastor Antônio, obreiro Renato, que aqui a própria pessoa, ela tem que fazer algo para ser salva. E aí nós já vamos nos desfazendo do que a Bíblia diz, do que o pastor acabou de dizer. O homem não consegue se salvar. Ele precisa de um mediador, ele precisa do Cordeiro de Deus, que foi sacrifício pela humanidade, Jesus Cristo. Sem ele, a pessoa não se salva, não tem como se salvar. E nessa situação, fica anulada, então, o sacrifício da cruz, né? Porque se há uma condição de uma instituição, de uma situação para ser salvo, então já está anulado automaticamente, se anula o sacrifício da cruz, porque nós somos lavados no sangue de Cristo, né, reconhecendo que Ele é o nosso único Senhor Salvador, né? Então o que Ele fez, então, teoricamente perderia uma validade, né? Ficaria sem sentido, porque teria que estar condicionado a uma instituição, a um costume que invalida. Exatamente. Só que tem um outro detalhe dentro do exemplo que eu falei aqui do Testemunha de Jeová, que o Testemunha de Jeová, ele não vê Jesus como Deus. O Testemunha de Jeová, ele não considera Jesus Cristo como Deus. Então, para eles, o sacrifício de Jesus é indiferente. Para eles é como se não valesse nada, não fosse importante. Para eles, Jesus é o arcanjo Miguel, não é isso? É interessante, né, bispo? Porque o fundador dos Testemunhas de Jeová, né, que é o Charles Taze Russell, né, ele na verdade, ele se inspirou na igreja adventista, porque ele ouviu pregações de um pastor adventista, e depois que ele ouviu essas pregações,
algumas daquelas doutrinas entraram para essa denominação, vamos dizer assim, que é o Testemunho de Jeová, né? E por ele absorver esse ensinamento, que é um ensinamento que nós vamos mostrar aqui, que não tem um respaldo, não tem base bíblica, então ele trouxe isso para o ministério, e ali nós vamos ver várias coisas também que não tem respaldo bíblico. Por exemplo, o senhor estava falando dessa questão de serem salvos só 144 mil, né? E é interessante o seguinte, que no começo dos Testemunhos de Jeová, eles falavam somente isso. Vão ser salvos 144 mil, porque está escrito no livro de Apocalipse, coisa que depois nós vamos ver que é uma interpretação também equivocada, né? Mas conforme os anos foram se passando e foram aumentando os integrantes, os membros da igreja, né? Com o passar dos anos, o que acontece que já passou esse número de 144 mil? Né? Então eles tiveram que criar uma desculpa aí, né? Como é que já passaram 20, 30, 50 anos e não completou esses 144 mil? Então eles tiveram que criar essa desculpa. Não, vai ter os 144 mil, mas também vai ter aqueles homens fiéis, aqueles justos, habitando na terra, e vai ser um reino de paz, né? Então nós vemos assim que eles foram, na verdade, adaptando conforme o cliente, vamos dizer assim, conforme se passaram os anos. E é interessante nós notarmos o seguinte, que como nós estávamos falando do Antigo Testamento, o Antigo Testamento tinha sacrifícios que eram justamente para tentar tirar o pecado do homem e fazê-lo alcançar a salvação, né? Só que a Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, Hebreus no capítulo 10, no versículo 1, o título diz assim: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, a expiação feita por Cristo é divina e permanente, né? Então diz assim no versículo 1: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. Então os sacrifícios não conseguiam tornar a pessoa, né, santa, não conseguiam fazer a pessoa mudar. Por isso foi necessário o sacrifício de Jesus. E nós vemos, por exemplo, que na doutrina dos Testemunhos de Jeová, eles rebaixam Cristo. Eles tiram a divindade de Cristo, tiram os méritos de Cristo. Porque nós vemos através da Bíblia, por exemplo em João, no capítulo 1, que o Senhor Jesus, ele é Deus e sempre foi Deus. Né? Por exemplo, a Testemunha de Jeová, e coisa que nós vamos ver no Adventismo também é o quê? Que antigamente, no Antigo Testamento, ele era o arcanjo Miguel, e Deus separou ele, então, porque ele era o melhor anjo, separou ele e trouxe ele para a terra, para ele morrer pelos homens, e depois dele morrer, então, ele é divino. Né? Mas mesmo assim, as Testemunhas de Jeová não consideram ele divino como Deus. Né? Tem o Deus Pai e tem o Senhor Jesus, tanto que eles não adoram o Senhor Jesus, eles adoram o Deus Pai. Por isso até o nome, Testemunhas de Jeová, não é Testemunha de Cristo. Né? Então eles adoram o Deus Pai e eles desfazem de Jesus. Então, para a gente finalizar essa primeira etapa aqui, eu vi que o seu Ângelo está querendo participar, nós já vamos chamar o senhor também. A pastora Valéria está dizendo que tem perguntas ali. Então, para a gente finalizar essa primeira etapa sobre quem será salvo e quem não será salvo, então nós entendemos que a partir do momento que a figura de Jesus Cristo, servo de Deus, filho de Deus, o próprio Deus, ela é desprezada dentro do entendimento Testemunha de Jeová, então biblicamente falando, entendemos que não será apenas o Testemunha de Jeová que será salvo. Seria isso? Até porque o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho, não tem um caminho e um atalho e um outro caminho.
Então, se a pessoa ela crê em Jesus e segue esse caminho que é Jesus, ela consegue alcançar. Mas se ela desfaz do caminho, como é que ela vai chegar no destino que ela quer chegar? Então chegamos a um entendimento. A pergunta é: só católicos serão salvos? Só evangélicos serão salvos? Só adventistas serão salvos? Só testemunhas de Jeová serão salvos? Só congregação cristã no Brasil será salvo? Então chegamos a um acordo, obreiro Renato, que não será somente o testemunha de Jeová que será salvo? Com certeza, porque a Bíblia afirma que Jesus afirmou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A partir do momento que não se reconhece o Senhor Jesus como a porta do caminho, o caminho para chegar até Deus, até a salvação, então é uma controvérsia. Então, peraí, então, se eles estão fora, se eles não reconhecem, se demonstram, a evidência que não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Senhor, então, peraí, vai ter uma situação aí no meio, que na realidade demonstra que a salvação, então, não vem só para eles. Então, nós não estamos dizendo que o testemunha de Jeová não será salvo. Nós estamos dizendo que não será somente o testemunha de Jeová que será salvo, não é isso? Será só os 144 mil, não será só aqueles que eles estão falando que vão ficar no milênio. Dentro do entendimento bíblico, nós não estamos afirmando, que fique bem claro isso, que o testemunha de Jeová não será salvo. Nós estamos aqui dentro do nosso diálogo, do nosso debate bíblico, tendo aqui a clareza que não será somente o testemunha de Jeová que será salvo, correto? Correto. Ok, pastora Valéria tem pergunta aí? Tem alguém aí fazendo pergunta? Pode falar, por gentileza. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes, participantes do programa Cajado na Moreira. E a nossa pergunta está vindo através da live do Facebook. A Tânia da Graças, lá da Bahia, ela pergunta que religião não salva, mas como podemos falar sobre esse assunto sem causar constrangimento? Bom, eu acredito que a melhor maneira de falar do assunto sem causar constrangimento é estudando sobre, em primeiro lugar, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. A nossa regra de fé, ela tem que ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a partir do momento que a gente começa a estudar a Bíblia, começa a ter um entendimento da Bíblia, para a gente poder discutir, acho que discutir até uma palavra pesada, mas dialogar sobre qualquer assunto com pessoas que pensam diferente, nós também precisamos entender por que ela pensa diferente, estudar a doutrina que ela recebe, o segmento que ela tem acompanhado. Nós precisamos ter um pouquinho de conhecimento daquilo dali para a gente poder argumentar, porque se nós formos completamente não tivermos nenhum tipo de conhecimento, se nós formos completamente abduzidos daquela doutrina ou daquela congregação, não tem como a gente falar sobre o assunto. E lembrando que essas denominações são ministérios que eles se falam que estão baseados na Bíblia Sagrada. Então o que a gente vai discutir é o seguinte: está na Bíblia, tem respaldo bíblico o que esses ministérios, o que essas denominações têm falado, através disso a gente pode refletir, se realmente aquela doutrina faz sentido ou não, se ela está certa ou não, não com uma crítica por fazer, mas com opinião, com respaldo na Bíblia, na mensagem bíblica. E por outro lado também, tem pessoas que ele ouve lá na doutrina, lá na igreja dele, ele ouve uma pregação, ele interpreta de um jeito, entende de um jeito, porque ele muitas vezes ele só ouve e não vai na Bíblia pesquisar, para se inteirar do assunto, e aí ele passa à frente aquela informação
e que ela começa a se distorcer, e aí começa a aparecer esses conflitos, né, que nós costumamos ver aí no dia a dia, né, essa ideia da salvação, e aí divulga-se o seguinte: não, a minha igreja, quem está na minha igreja está salvo, o resto está errado, né? E baseado no último assunto que nós tivemos aí, a denominação afirma, as pessoas afirmam que é os 144 mil, né? E é uma coisa que não há um respaldo real dentro do ensinamento de Cristo de total de quem vai ser salvo. É uma coisa assim que essa questão, igual o senhor falou, a questão da pessoa ela não ler, não estudar, não meditar na Bíblia, infelizmente é uma questão que nós vemos até nas nossas igrejas irmãs, né, evangélicas, vamos dizer assim, que hoje em dia as pessoas elas infelizmente elas perderam o costume de ler a Bíblia. Aí qualquer pregador, o que o pregador falar ali, ela aceita e entra, e ela faz aquilo sem saber se está na Bíblia. Ela tem que lembrar o seguinte, que o que vai trazer a salvação, o que vai abençoar ela, não é a palavra do homem, não é o homem, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se ela viver conforme o que está escrito na Santa Escritura, ela vai ser salva, ela vai ser bem sucedida, ela vai ser abençoada. Mas se ela se apoia, né, na palavra do homem, mesmo sem saber se está escrito ou não, né, então ela acaba abrindo a sua vida para todo tipo de heresia, né, e infelizmente o que tem mais havido hoje em dia são heresias, né, nas igrejas. Quantas são as denominações que têm feito coisas que você talvez os apóstolos, se eles estivessem vivos hoje, eles até iriam cair para trás de tanta besteira que os chamados cristãos, bispos, reverendos, até apóstolos fazem hoje, né? E dizem, né, está sendo feito amando de Deus. Eu vou deixar o seu Ângelo falar um pouquinho, que eu estou vendo que ele está ali agoniado para falar. Pode falar, homem de Deus, dá aí a opinião do senhor, pode participar conosco. Eu acho que teve perda de sinal, né? Então nós vamos continuar daqui. E é importante, essa pessoa que está participando agora, ela pode compartilhar esse vídeo, ela pode... Oi? Tá muito ruim a ligação. Essa pessoa que está assistindo agora ao vivo, ela pode compartilhar aí o live da Facebook, né? E com os amigos dela e participar, mandando perguntas. Oi, seu Ângelo, como a ligação, o sinal estava ruim, o senhor pode fazer o seguinte: manda um áudio, né, pelo WhatsApp nosso, aí a gente passa o áudio com a sua pergunta, né? O áudio aqui vai ficar melhor, porque o sinal estava muito ruim e acaba caindo a ligação. Verdade. Então é importante também a gente ressaltar aqui que vai ser tocado aqui a questão dos evangélicos, né? Porque a pergunta é: só católicos serão salvos? Só evangélicos? Só adventistas? Só testemunha de Jeová? Só congregação cristã no Brasil? Nós pegamos aqui aqueles que mais enfatizam que só eles serão salvos. Então não fica aí preocupado: estão falando mal da minha igreja, estão falando mal da minha denominação, eles estão defendendo um partido. Não, vai ser abordado sobre tudo aqui. E eu gostaria agora de entrar na questão adventista. A questão adventista do sétimo dia, uma denominação a qual eu respeito muito, inclusive tem feito um trabalho muito bonito pelo canal Novo Tempo, tem feito um trabalho de programação muito bom, tem alguns programas muito bons, tem todo o meu respeito, né, a denominação, a instituição adventista do sétimo dia. Porém existem algumas afirmações também que
biblicamente falando, são pouco equivocadas, né? Porque a gente está falando de questões doutrinárias. Doutrinárias. A gente não está falando do caráter dessas De pessoas. forma nenhuma. Né? Porque, igual o senhor falou, né? No caso, a Igreja Adventista, até o canal TV Novo Tempo, a gente vê idoneidade nas pessoas. A gente vê um respeito. E mesmo agora, eu viajei o interior da Bahia, com Minas Gerais, você vê aqueles lugares mais remotos, tem um trabalho, tem uma congregação deles. Então isso mostra que eles estão trabalhando. Verdade, então, verdade. adiante, né? É um pessoal que tem um trabalho sério, e o que nós estamos levando aqui, igual o pastor Antônio acabou de falar, é uma questão de pontos de vista doutrinário em relação à salvação. E utilizando como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque, bispo, nós não temos outra referência para se situar, para se basear, a não ser a Bíblia. Jesus não deixou nada diferente disso, né? Apesar da literatura ser manuscrita para nós há anos depois, mas isso foi registrado, né? E é o que nós temos, é a única referência que nós temos para crer, para confiar no ensinamento de Cristo, é o que está na Bíblia. E entrando um pouquinho aqui agora, tem pergunta aí? Tem? Não dá para esperar aqui o assunto não, tem a ver com o assunto que nós vamos entrar agora? Tem? Pode falar, manda pergunta, vai. Compartilhe o vídeo aí, convida seus amigos para assistir. Você que está ouvindo pela Rádio Cristã Minas, entre em contato com o seu amigo aí agora, liga aí, baixa o aplicativo, porque o debate está profundo hoje, está profundo. A Rosângela Sintra, através da live do Facebook, ela fala, cada uma religião mostra que as outras não prega a verdade. Hoje são muitas igrejas que estão abertas, sempre ouvimos um pastor falar que tal igreja não prega o que está na Bíblia, que só eles têm razão. Como podemos saber qual é a religião certa que devemos seguir? Pronto, mas isso é fácil. Dona Rosângela Sintra, né? Inclusive ela queria saber onde é que fica o ministério. Eu peço para você, Rosângela Sintra, tá comentando lá na live do Facebook de onde você é, para a gente poder passar o endereço para você de uma das comunidades cristãs. E a pergunta dela é fácil de responder. Se eu não me engano, está na Epístola de Tiago. Ela perguntou qual é a religião certa. É isso que ela perguntou? Ela não disse qual é a igreja certa ou qual é a denominação certa, porque não existe. Não existe denominação certa nem igreja certa. Mas a religião certa existe. É a Epístola de Tiago, capítulo 1, no versículo... Pode começar no versículo 26, né? Posso ler? Pode ler, por favor. Está escrito assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto. Dona Rosângela Sintra e todos os amigos que estão ouvindo pela Rádio Cristã Minas, pelo Facebook, se vocês esperavam a gente dizer que a religião certa é a evangélica, ou é a comunidade Cristã Minas, ou é qualquer outra denominação, está errado. A religião pura, verdadeira, sem mácula, é estender as mãos para os menos favorecidos, é cuidar dos pequeninos do Senhor e se manter incontaminado do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E o próprio Jesus, bispo, ele explicou isso lá atrás na literatura, nós podemos ver que o Senhor Jesus disse: tive fome, não me deste comer, estive preso, não foste me visitar, estive sede, e perguntaram: mas Senhor, quando te vimos assim? Quando viste um dos meus pequeninos, quando fazia aos meus pequeninos amigos, fazei. Quer dizer, então essa é a religião que Cristo deixou, cuidar daqueles menos favorecidos, né? Ele nos ensina a ser assim, e Ele cuidou da gente assim. Se nós formos olhar na oração sacerdotal em João 17, mostra claramente que Jesus veio e cuidou da gente assim. Então Ele é a religião certa. Cuidar dos menos favorecidos, é isso? Então deixa eu entrar aqui. Então já entendemos que não é somente o testemunha de Jeová que será salvo, correto? Vamos partir então, vamos andar um pouquinho mais. A igreja, a instituição adventista do sétimo dia,
ela foi fundada 2 vezes, não é isso? Podemos entender dessa forma? Teve o movimento adventista, não é isso? Primeiro teve o movimento adventista e depois teve mesmo o começo da instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos pegar aqui o começo da instituição, que foi formada a partir do ano de 1860 por 3 pessoas, e uma dessas pessoas era casada com uma mulher chamada Ellen White. Para quem é adventista do Sétimo Dia, sabe que ela deixou uma literatura muito grande, e a base doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formalizada por Ellen White. Correto, pastor Antônio? E esta senhora chamada Ellen White, para quem não tem o conhecimento, ela deixou muitos livros escritos. E o que me chama a atenção é que existem algumas obras desta senhora chamada Ellen White, as quais são consideradas revelações divinas da verdade, sobre as quais os fiéis devem depender completamente. Aí, os livros dela praticamente se equiparam com a Bíblia Sagrada. Com a Bíblia Sagrada. E nós já começamos a ter um pequeno problema. E se não tiver um cuidado de uma interpretação, a pessoa, você pode ver o seguinte, até se sobrepõe algumas diretrizes que estão na Bíblia. Porque é assim que é colocado dentro da doutrina da igreja. Alguns desses escritos devem ser, olha só, considerados como revelações divinas da verdade, e sobre as quais os fiéis devem depender completamente. Então, eu já começo a entrar num problema teológico, porque a Bíblia Sagrada diz que não deveria ou não poderia ser acrescentado nada, nem tirado nada, nem uma vírgula, nem um tio. Então a nossa regra de fé deveria ser o cânon sagrado. Então, a partir do momento que existem outras literaturas que devem ser consideradas completamente no seu contexto, todas as informações que ali estão, eu já começo a entrar num problema, que é aonde a gente vai falar aqui agora, é aonde a gente vai chegar aqui agora, que o adventista do sétimo dia, em sua doutrina, afirma que somente quem for da congregação, da instituição adventista do sétimo dia e primordialmente guardar o sábado, será salvo. Quem não guardar o sábado e quem não for adventista do sétimo dia, não será salvo. Quem não fizer parte da doutrina adventista do sétimo dia, não será salvo. Aí eu pergunto, pastor Antônio, obreiro Renato, em qual livro da Bíblia está escrito que quem não for adventista do sétimo dia, ou quem não guardar o sábado, não será salvo? Em qual livro da Bíblia está escrito? Pelo pouquinho que eu conheço, nenhum, mas nos escritos de Ellen White está ali registrado. Escritos estes que devem ser considerados como inspiração divina e devem ser, os fiéis devem depender completamente. Então quer dizer que existe uma doutrina paralela à doutrina bíblica, ao ensinamento bíblico, que induz as pessoas a pensarem e entenderem que somente quem fizer parte da doutrina adventista do sétimo dia, da congregação adventista do sétimo dia, ou maior do que isso, guardar o dia de sábado, será salvo. Caso contrário, todo mundo está condenado. Pastor Antônio. Então, e isso, né, como o senhor disse, está escrito nos livros de Ellen White. Eu peguei aqui 2 trechos de 2 livros, né? Um do livro dela é o livro Testemunhos, que
está ali no volume 3, na página 23, está escrito aqui, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então aqui nesse primeiro livro ela já está afirmando bem claro, né, que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. E no outro livro, né, que eu acredito que seja o livro mais vendido dela, que é o Grande Conflito, né, na página 605, diz assim: o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Isso aqui, o sábado será pedra de toque. O que é a pedra de toque? Pedra de toque é uma pedra que é utilizada para você testar ali as ligas de metais, né? Ver se aquele metal é puro, né? Então, quando sobrevier aos homens a prova final, trace-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, segundo esse livro, O Grande Conflito, o que vai separar os homens que servem a Deus e os que não servem a Deus? O sábado, né? Essa pessoa guarda o sábado ou não, né? Lembrando, né, que havia no Antigo Testamento, era uma da parte dos 10 mandamentos, né, o guardar o sábado. Só que nós lembramos o seguinte, que até o senhor estava explicando, né, nas aulas que nós fazemos aqui na escola bíblica, né, na quarta-feira, que nós fazemos aqui na comunidade Cristã Minas, o sentido do sábado, né, que a palavra sábado significa Shabat, que é o descanso, né, e que nós devemos, na verdade, do Antigo Testamento, tirar a essência desse ensinamento, né? Em nenhum momento Deus ele quis impor que a pessoa ela fosse escravizada por causa do sábado, ou impor um peso por causa do sábado, sendo que quem fazia isso no Novo Testamento eram os fariseus, né? E o próprio Jesus, ele nos mostra, né? Ele não condicionou o homem ao sábado, e sim o sábado para o homem, né? E mesmo porque igual o bispo ensinou em outros momentos aqui na escola bíblica, é uma questão cultural, né? Na época dos hebreus, o povo hebreu, né? Eles eles começavam a trabalhar no domingo, e na nossa cultura hoje, não necessariamente nós trabalhamos no domingo, né? Na grande maioria se começa a semana de trabalho na segunda-feira, ou seja, no segundo dia, né? Então, podemos ver uma divergência de fatos, né, que não tem nada a ver o fato de você guardar um dia de sábado em si, condicionar isso aí a você ser salvo. Não tem um respaldo bíblico, principalmente aqui, tendo que Jesus curou no sábado. E ressaltando essa questão do sábado, isso aqui é um diálogo, né? Isso aqui é um diálogo, não se sinta ofendido. Você que está acompanhando a transmissão ao vivo pela Rádio Cristã Minas, enviando sua pergunta, a pastora Valéria está quase brigando conosco aqui, porque está cheio de perguntas ali. Você que está participando pelo Facebook, essa questão do sábado, na verdade, nasceu dessa palavra Shabat, que seria descanso. Aí muito é enfatizado que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Tudo bem, digamos, ô pastor Antônio, digamos que esta regra realmente devesse ser imposta desta maneira, desta ordem. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E quem diz que o primeiro dia foi domingo? Quem diz que existia o segundo dia chamava segunda-feira e o terceiro chamava terça-feira? Quem disse isso? E vou além. Quem disse que esse um dia, Deus criou o mundo em 6 dias? Quem disse que o dia de Deus é igual ao nosso dia? Um dia pode ter sido milhões de anos. Sendo que fala lá em 1 Pedro, né, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então a gente poderia interpretar aqui que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí pode ter sido milhões de anos, pastor Antônio. Esse um dia pode ser entendido como um momento da criação. Algo foi feito, então vamos chamar isso de primeiro dia. Depois outro algo foi feito, vamos chamar isso de segundo dia ou segundo momento. Como a gente lê um livro, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo,
enfim. Então eu não posso tirar minhas conclusões e dizer, não, o primeiro dia é domingo, segunda é segunda, terça é quarta, é quinta. Eu não posso. Tudo bem, lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, estava colocado que um dos mandamentos era guardar o sábado, né? E esse negócio de sábado também a gente tem que analisar, interpretar, voltar lá na escrita hebraica, porque o ensinamento é ter um dia de descanso. Todo ser humano precisa de ter um dia de descanso, não importa qual seja a profissão, não importa qual seja a atividade que ele exerce. Todo ser humano precisa de um dia de descanso, porque senão vem a estafa, vem a enfermidade, vem a doença, vem o estresse, vem a perturbação na mente, vem os conflitos familiares e por aí vai. Mas eu não posso pegar um livro, a parte da Bíblia, dizer que foi uma revelação divina, querer colocar ele na mesma altura da Bíblia Sagrada e dizer que eu tenho que seguir daquele jeito. E se aquela pessoa errou? E se aquela pessoa não estiver certa? Porque nós entendemos que a Bíblia deveria ser a regra de fé. E nós podemos analisar no Novo Testamento, né, bispo, que o Senhor Jesus, ele praticamente reafirmou cada item dos 10 mandamentos, menos o sábado. O sábado, ele não voltou a falar que o cristão teria que guardar o sábado, mas ele falou que teria que amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, falou que teria que amar o próximo como a si mesmo, e depois ele ainda falou, um novo mandamento vos dou, que você venha amar o seu irmão como eu vos amei, né? Então, o Senhor Jesus em nenhuma parte do Novo Testamento mostra Jesus ele reafirmando que o cristão teria que guardar o sábado. Pelo contrário, né? No sábado, ele curou no sábado, ele foi criticado porque ele curou no sábado. E volta a falar, o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Né? Quer dizer, então nós não estávamos, Jesus não se condicionou a instrução dele, o ministério dele, e falou, conserva o sábado. Conservamos sim, acho igual o bispo falou, devemos descansar um dia por semana, por uma questão física, por questão de saúde, né? Mas nós não podemos, primeiro porque é uma controvérsia disso aí, bispo, porque lá no Velho Testamento, citou-se, né, nos 10 mandamentos, o descanso do sábado, né? Era um costume dos hebreus, só que por um outro lado, nos livros lá, pelo pouco que eu convivo com pessoas da direita, eles não trouxeram todos os costumes do Velho Testamento então para a atualidade, né? Eu até fiz um comentário com uma pessoa agora esses dias adventista e ela falou, não, mas espera aí, não é bem assim, né? Eu fiz um questionamento, falei, olha, você está querendo me convencer, né, de que o sábado, nós não podemos viajar nem fazer nada no sábado, e eu, biblicamente falando, está fora, porque eu vivo a era cristã, né? Eu não vivo os 10 mandamentos. Aí eu falei, então tudo bem, então você vive pelos 10 mandamentos, então o seu esposo poderia ter várias mulheres. Não, mas assim não está certo, Cristo não ensinou isso. Eu falei, e ele tampouco ensinou guardar o sábado. E tanto que aqui, olha o que fala aqui no Tiago capítulo 2, no versículo 2, diz assim, ó, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, por exemplo, se eu quero viver então segundo a lei, eu tenho que guardar tudo ali. Tem que guardar tanto os 10 mandamentos, como tem que guardar as leis de purificação, daquelas de comer animais puros e desprezar os animais imundos. E se eu tropeçar em as leis do sacrifício. As leis de sacrifício. E se eu tropeçar em um ponto desse, se eu errar em um ponto, eu já estou condenado. Para a gente fechar essa segunda parte aqui, também tem um comentário que eu gostaria de ressaltar, que em uma das doutrinas adventista do sétimo dia, lembrando que nós não estamos criticando a instituição, é uma instituição que deve ser considerada, respeitada pelo trabalho social que tem feito, por tudo que tem feito, enfim, nós não estamos entrando em debate quanto a isso, nós estamos falando do propósito do programa de hoje, que é quem será salvo, e nós sabemos que
esta mensagem é apregoada por eles, que somente o adventista do sétimo dia será salvo. Somente quem fizer parte daquela congregação e guardar o sábado será salvo. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de fazer uma observação é que a Bíblia Sagrada nos mostra e nos ensina que alguns irão para o reino dos céus, irão para a salvação, e outros serão lançados na perdição, no lago de fogo e de enxofre. A Bíblia nos ensina sobre isso. Porém, uma das doutrinas adventistas é que todos os pecadores, os ímpios, eles serão aniquilados juntamente com o pecado. Eles deixarão de existir. Então, peraí. Então quer dizer que agora só existe o céu? Não existe mais o lago de fogo e de enxofre? Não existe mais o inferno? Seria isso? Sendo que está contrariando o que o próprio Senhor Jesus ele disse. Ele disse, em várias passagens, que seria o fogo eterno, que ali haveria o ranger de dentes, ali o sofrimento eterno. E aí nós vemos de novo o que nós estávamos falando, até quando a gente se referiu a testemunho de Jeová, que é a pessoa rebaixar a Cristo. Quer dizer, nós vemos aí neste momento levantando o guardar o sábado, este mandamento que estava no livro lá da senhora Ellen White, e nós estamos rebaixando a Cristo, tanto que ele é considerado como arcanjo Miguel, como nos testemunhos de Jeová. Então ele não é Deus, ele foi criado, ele era um anjo que nasceu aqui, morreu, e depois que morreu ele se tornou uma divindade. Isso é uma controvérsia, porque lá no livro de João, no princípio ele era o verbo. João capítulo 1. Isso, no princípio ele era o verbo. Então tudo que se fez foi feito por intermédio dele. E se você olhar lá no Velho Testamento, quando Deus se referiu à Torre de Babel, ele falou: esse povo fala uma só língua, e se deixar ele será assim como nós. Ele citou, dá a entender que havia um diálogo, que Deus está dialogando com alguém ali, e mostrou que o povo não poderia falar uma só língua, porque o povo ia ser forte, e até na criação do homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus sempre esteve presente, e João bem enfatizou isso. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, se nós entendemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o Salvador, que sem Ele não existe salvação, então nós podemos aqui chegar a um acordo, a um entendimento nessa nossa mesa de debate, que não será somente o adventista do sétimo dia que será salvo. Com certeza. Até porque, falando do aniquilanismo, não vou ler. Então, seria até muito fácil, bicho? A pessoa apronta neste mundo, faz o que quiser, aí depois lá ela recebe o julgamento e simplesmente, some, acabou. Deixou de existir. Não tem punição, não tem. Quer dizer, seria muito fácil para o condenado acontecer isso. Sendo que Deus ele falou que vai ter um sofrimento. Jesus deixou claro. Jesus deixou claro isso. Que serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então, nós não estamos falando que o adventista do sétimo dia não será salvo. Nós não estamos falando isso. Estamos dizendo que o critério que eles pregam é que não é único. Não é exclusivo deles. Que não será somente o adventista do sétimo dia que será salvo. A exclusividade não é só para a doutrina. Pronto, vamos a perguntas ali. Pode fazer a primeira pergunta, pastora Valéria. Eu acredito que hoje não vai dar tempo para a gente terminar esse tema, hein? Acho que a gente vai ter que terminar esse debate na semana que vem, porque tem muitas perguntas ali. Ela está desesperada querendo, e eu acho que vem bomba atômica ali, hein, Pedro? Pedro está participando conosco aqui hoje, e vem bomba atômica ali, perguntas pesadas. Pode começar a perguntar, e que Deus nos ajude e nos capacite, biblicamente falando, para responder. Boa noite. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou responder aqui a Rosângela Sintra, referente ao endereço, que ela é lá de Salvador. A nossa comunidade cristã de Salvador fica na rua Jaqueira do Carneiro, número 88, no Retiro.
tá? Você pode estar entrando em contato também no telefone lá, que é o DDD 75 98167 2096, tá? A nossa próxima pergunta é o seu Ângelo, ele mandou em áudio, tá? Ele mandou várias perguntas aqui, eu vou colocar uma de cada vez. Mandar aí para os meus amigos que estão no ar, ouvindo a Rádio Cristaminas, as ondas que levam você até Jesus. Meu amigo Luiz Carlos, o Lúcio lá do PSC, inclusive o Lúcio mandou aqui, ele mandou um texto para mim dizendo o seguinte: é um tema que temos que ter muito cuidado para falar, pois o maior exemplo foi dado por Jesus, quando disse ao ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu queria que o bispo desse uma explicação, e eu acho que o nosso amigo Lúcio, ele conhece a palavra, ele é evangélico, então eu queria que o bispo desse uma explicação sobre esse tema, né, que Jesus disse para o ladrão que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, seu Ângelo, amigo Lúcio, né? É o amigo Lúcio que enviou essa pergunta aí, que enviou diretamente para o seu Ângelo, enfim, é o contato que ele tem, né? Mas você também pode participar diretamente conosco, pode enviar sua mensagem de áudio. Isso aqui você ouviu agora foi uma mensagem de áudio, enviada pelo nosso WhatsApp, prefixo 61 98261 8379, né? Então, o amigo Lúcio, ele colocou exatamente aquilo que nós estamos debatendo e que nós estamos chegando a um acordo. Nenhuma instituição, nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação, nenhuma religião pode se dizer detentora da salvação dos céus. Pode ser salvadora de qualquer outra, pode ser detentora de qualquer outra salvação, mas a salvação do reino dos céus não pertence a uma placa, não pertence a uma religião. Então esse exemplo que o amigo Lúcio deu é muito bom, é muito pertinente, porque foi um ladrão da cruz. Qual era a religião dele? Ninguém sabe. Qual era a denominação dele? Ninguém sabe. Mas ali houve uma conversão. Lembra do começo do culto aqui hoje, que está escrito lá em João capítulo 3,16, que nós fizemos a leitura, que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ladrão da cruz aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da alma dele, porque ele disse para Jesus: Senhor, eu mereço estar aqui, o Senhor não. Eu sou um pecador, o Senhor não. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a salvação, ela é colocada para todos. Agora depende de cada um aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Bispo, e mesmo porque o ladrão da cruz, ele nunca batizou, ele nunca tomou Santa Ceia, ele nunca deve ter ido numa sinagoga na época, e hoje no nosso tempo, quantas pessoas nós vemos aí, somos testemunhos de pessoas que na hora da morte reconhecem Jesus e morrem, partem numa alegria, né? Então a salvação, como o senhor falou, Jesus coloca ela para todos que reconhecem que Ele é a salvação. Podemos ir para a próxima pergunta? Tem mais pergunta aí? Tem? Vou deixar o pastor Antônio responder a próxima pergunta. Posso mudar a pergunta do seu Ângelo novamente? Pode. Depois dessa, ele mandou outra, né? Mandou outra. Mas aí depois, se tiver outra pessoa também, aí vamos dar prioridade para outra pessoa depois, tá bom? Falar também para os nossos amigos que estão aí ouvindo a nossa rádio, que lá em Atos 16, 30, 31, e tirando-os para fora disse: Senhores, quem é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, meu bispo, crendo no Senhor Jesus Cristo, eu e a minha casa seremos salvos?
Então, vamos lá, né? Nós vimos aí, né, Atos capítulo 16, no versículo 31, né? Que era o carcereiro, né, que tinha prendido Paulo e Silas, né? Então houve aquele terremoto à meia-noite e as prisões se abriram e Paulo e Silas estavam ali libertos, então, né? O carcereiro se desesperou. Então vamos ler aqui no versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, nós vemos essa questão de não ser necessário, né, a princípio, essa adesão a uma denominação, né? Fala aqui, em primeiro lugar, ele tem que crer no Senhor Jesus. Ele tem que aceitar o Senhor Jesus para que ele venha alcançar a salvação. Agora, será salvo tu e a tua casa. Claro que nós cremos que através do bom testemunho, da fé daquele centurião, aqueles familiares, eles serão alcançados por Deus. Eles vendo a mudança no centurião, eles se converterão e eles serão salvos. Tanto que aconteceu aqui no versículo 32, e lhe pregaram a palavra, quer dizer, Paulo e Silas pregaram para esse carcereiro, que eu falei centurião, é carcereiro, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, quer dizer, todos ali ouviram a pregação. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, né? O carcereiro lavou, né, os vergões, aquelas marcas de açoites, tanto de Paulo como de Silas. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Quer dizer, vamos por uma etapa aqui. Primeiro, houve essa pregação primeiramente lá no cárcere, né? No cárcere, o carcereiro creu naquela palavra de Paulo e Silas, e o carcereiro levou para a casa dele, eles para que fosse pregado para a família. E através dessa pregação, não só ele se converteu, como a casa. Nós vemos então essa promessa se cumprindo. Lembrando que a salvação da pessoa, ela é individual também, né? Ela é individual, mas através da atitude de fé e de aceitar o Senhor Jesus, Deus ele usou o carcereiro e a vida, né, dos familiares dele foi ganha para o Senhor Jesus também. E é interessante, pastor Antônio, só finalizando aqui sobre essa pergunta, para a gente ver a pergunta de outro participante, que esse carcereiro pediu uma luz. Ele pediu uma luz. E Jesus nos ensina que nós seríamos a luz do mundo. Depois dele ter pedido aquela luz, ele próprio se tornou a luz da casa dele. É o que tem faltado em muitas famílias, em muitas casas. Às vezes a pessoa quer que a família se converta, que a família aceite Jesus, mas ela não tem sido luz, ela tem sido trevas. Então, enquanto ela não for a luz, não tem como haver salvação na família dela, na casa dela. Então, só complementando aí o que o pastor disse muito bem. Tem outra pergunta, que nós já vamos finalizar o programa de hoje, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque a gente tem que falar ainda dos evangélicos. Os evangélicos dizem que só eles serão salvos. Temos que falar ainda dos católicos, que tem católicos que dizem que só eles serão salvos. Não vai dar tempo de falar da congregação cristã no Brasil, que tem muitas pessoas da congregação cristã no Brasil que dizem que só eles serão salvos. Tem muita coisa para ser abordada, mas vamos ouvir mais uma pergunta ali. Nós já vamos finalizar. Você que está participando conosco, compartilha aí o vídeo, convida as pessoas para ouvir, porque o assunto aqui hoje está muito construtivo, hein? A Ana Tavares, através da live do Facebook, ela manda a sua seguinte pergunta: as religiões existem para a transformação do ser humano através dos ensinamentos de Jesus. Muitos praticam a religião e não praticam no seu dia a dia o que agrada a Deus. Então não existe salvação para essa pessoa? A salvação sempre vai existir. Enquanto há vida, há esperança, né? A Bíblia fala sobre isso. Enquanto existe vida, existe esperança. A salvação sempre vai existir para essas pessoas. Agora, a salvação só existe em Cristo, só existe em Jesus. Enquanto a pessoa estiver vivendo na doutrina de homens, de religiões,
de igrejas e por aí vai, ela está distante da salvação, porque ela está distante de Cristo. Ela fica obstinada pela placa da igreja em cumprir normas, doutrinas, regras e costumes impostos a ela, né? E ela perde o foco da visão de salvação. Então ela pensa que está sendo salva, mas ela fugiu do foco bíblico, né? Que é o amor ao próximo, como foi lido anteriormente, de cuidar dos pequeninos e tal. Então ela foge. Por quê? Porque a ela é imposta uma venda religiosa, né? E não uma venda cristã, uma direção cristã, e sim uma direção denominacional, religiosa, que tira ela do foco. E lá em Atos capítulo 4, versículo 12, nós temos um fundamento concreto para responder a dona Ana Tavares. Porque lá em Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o nome da salvação é Jesus. O caminho da salvação é Jesus. Então, ainda que uma determinada religião fale de Jesus, mas não leve as pessoas a terem essa conversão verdadeira em Jesus, então naquele lugar, infelizmente, a salvação ainda não vai ter chegado. Até porque, né, bispo, a gente relembrando aqui o Novo Testamento, né, foi uma época da igreja perseguida, né? Então eu creio que tinha pessoas que se convertiam ao Senhor Jesus que muitas vezes não dava para estar juntos uns com os outros, né? Até porque naquela época não havia templo, né? Era uma época que eles saíam fugidos, reuniam na casa de um, reuniam na casa de outro, né? E embora, né, a Bíblia Sagrada fale em Hebreus capítulo 10, fala que a gente não pode deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Está em Hebreus capítulo 10, se não me engano, versículo 26. Mas isso não é questão de salvação, isso é uma questão de comunhão entre os irmãos, para que um venha fortalecer o outro, para que todos venham viver o amor de Cristo ali. Não é uma questão para a salvação. Em nenhum momento o Senhor Jesus falou que eles só seriam salvos se eles estivessem debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma denominação, porque havia só uma doutrina, então eles viviam só em cima daquilo, não tinha essa divisão de denominações igual a hoje, né? Então nós vemos que desde do Novo Testamento, quando foi instituída a igreja, nós vemos que essa questão de reunir junto não é a questão primordial para a salvação, mas a questão primordial é o que? Crer no Senhor Jesus, aceitar o sacrifício dele, né? Porque o sacrifício dele foi para nos substituir naquela cruz, porque quem era para estar naquela cruz era eu, era você, era todos nós, porque todos nós que pecamos e todos nós que éramos passíveis dessa condenação. E mesmo porque, né, o próprio Jesus, uma afirmação que ele nos coloca, né, o sacrifício dele na cruz, aquele sacrifício nos revelou a porta da salvação. Nos revelou a porta da salvação, porque anteriormente teria que, para a expiação do pecado, né, a purificação do pecado, era sacrificado um animal. E a purificação em Cristo Jesus purifica do pecado e lava a alma, torna a alma limpa, né, diante de Deus, né? Então o sacrifício de Cristo não pode ser anulado e nem condicionado a nada. Ele não pode estar abaixo de nada. Ele está acima de tudo. É o maior ato de amor que Deus teve para conosco, de misericórdia e compaixão, foi ter colocado o próprio Filho em sacrifício único e verdadeiro e suficiente. Então, respondendo à pergunta da senhora Ana Tavares, para a gente finalizar aqui por hoje, não
não existe salvação nas doutrinas religiosas. Existe salvação em Cristo Jesus quando acontece uma conversão verdadeira e sincera diante de Deus. Você pode continuar participando conosco, né? Pela Rádio Cristaminas. Tem mais perguntas aí? Tem pessoas perguntando, mas nós vamos continuar na semana que vem. Podemos continuar na semana que vem? Porque já são aqui tem gente que ouve fora do Brasil, né? Tem pessoas ouvindo nos Estados Unidos, República Dominicana, França. Então, para quem ouve no Brasil, já são 21 horas e 30 minutos. Nós já estamos aqui há 1 hora e 15 minutos debatendo sobre esse assunto. E vai nos faltar tempo, porque ainda dentro da pergunta que formalizamos faltam evangélicos, católicos, congregação cristã no Brasil e por aí vai. Então, você que nos acompanhou nessa transmissão, você já está convidado para segunda-feira que vem, dia 14 de maio, não é isso? Segunda-feira que vem, às 20 horas, nós vamos dar continuidade. E você pode mandar perguntas a partir de hoje pelo WhatsApp que foi anunciado, prefixo 61, telefone 982618379, 982618379 do prefixo 61, e você pode estar participando conosco. Você pode estar participando conosco pelo WhatsApp e pelo Facebook, enviando a pergunta também, né? Nós vamos fazer uma oração aqui para finalizar. Tem comentário aí? Pode fazer o comentário para a gente finalizar. A Rosiete Freitas, através da live do Facebook, o comentário que ela fez é: aquele que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, esse sim será salvo. E ela também disse: quem quiser que pense que a religião salva, a palavra de Deus em Tiago 1,27 está bem claro. Alguém poderia citar essa passagem? Foi a que nós lemos aqui. A religião verdadeira e pura é ajudar os menos favorecidos, é cuidar dos menos favorecidos, né? Eu agradeço a participação aqui dos amigos, dos irmãos nessa mesa de debate, né? Mas vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de falar da Tua Palavra. Agradecemos por todas as pessoas que acompanharam essa transmissão e acreditamos fielmente que vai haver salvação na vida e na casa de muitas pessoas através desse simples debate que nós aqui nesta noite propusemos, Senhor. Abençoa esta pessoa que está nos acompanhando, que está cheia de dúvidas, de pensamentos tortuosos, meu Deus, talvez até pensando em dar cabo da sua vida, porque no entendimento dela não existe salvação, mas que esta semente que foi plantada venha gerar frutos e frutos bons, e que haja salvação de muitas pessoas. Agradecemos por esta oportunidade e entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos por aqui, amigos ouvintes, amigos telespectadores aí das redes sociais. Obrigado, pastor Antônio, obrigado, obreiro Renato. Que Deus abençoe cada dia mais a nossa vida. Amém. Que Deus abençoe, né, Bispo Paulo Henrique, obreiro Renato. Você ouvinte aí, tanto da Rádio Cristaminas, como você que nos acompanhou até agora do Facebook, tá? Compartilhe esse vídeo e participe conosco. Você também pode mandar o tema, né, para os próximos programas, né? Semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo tema, mas você pode, né, mandar uma sugestão desse tema para as outras segundas-feiras, né? E lembre que esse lugar aqui é seu, nós te esperamos, né, obreiro Renato? Agradecemos a todos os irmãos que estão nos assistindo, né? E lembrando, a semana que vem não perca, né, a segunda parte desse debate, né, que vai ser construtivo, vai ser bom para você que está em dúvida. Tem pessoas que estão em dúvida: eu vou deixar de ir na igreja porque eu não estou obtendo nada, Não, a sua maior coisa que você vai obter, a sua maior galardão, a maior
dádiva que você vai adquirir, melhor colocando, é a sua salvação. Então vamos busque a sua salvação, não desista. A semana que vem estaremos aqui em nome de Jesus para te ajudar. Não perca, esteja conosco em nome de Jesus. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira.